Olá, meu nome é Anand Rao, eu sou editor do Cultura Alternativa. Você sabe que hoje eu já entrevistei gente do Brasil todo. Estou aqui tomando uma água tônica, mas daqui a pouco eu vou abrir um primitivo, porra, para poder aguentar essa sexta-feira maravilhosa. E eu estou com 3 escritores aqui, me parece que são da região Nordeste. Quem arrumou, vamos logo agradecer? Vamos logo agradecer ela, senão ela fica brava. Senão ela fica irritada, senão ela diz logo que eu não agradeci, senão ela diz logo que eu sou um cara que esqueceu de tudo. Então, quem arrumou esses escritores e quem pautou essas entrevistas foi a nossa querida escritora Jane Caneca. Jane Caneca é que está pautando entrevistas na região Nordeste para o Cultura Alternativa e para a TV Cultura Alternativa. Já falei com o pessoal que, faltando 30 segundos para terminar a resposta, eu digo 30 segundos, mas aí a pessoa conclui com calma, sem problema, sem estresse, tá bom? E você que é amigo do Vicente Júnior, do Luca Rocas e do Marcelo Estevam, não vai me esculachar porque eu falei 30 segundos. Tá combinado, tá tudo combinado, tá bom? Então eu vou marcar meu tempo, ó. 2 minutos para mim. Bom, vou me apresentar e vou pedir para que cada um se apresente. Meu nome é Anand Rao, tá? Tenho um monte de livros publicados, um monte de CD lançados. Fui editor de um monte de jornal, de portal de notícias. Tenho quase 60 anos, 42 anos que eu estou nessa história de música e poesia. Então eu fiz coisa pra cacete. E aí, se eu for enumerar aqui, não cabe mais. Entendeu? Participei de sindicato, academia, mas hoje não participo mais de coisa nenhuma. Hoje eu sou um cara muito zoneado, você entende? E o Cultura Alternativa, que é o portal que eu edito, ele tem milhões de citações no Google. Quando você digita Cultura Alternativa, embaixo está assim, milhões de resultados, tantos milhões, hoje deu 280 milhões de resultados com a expressão cultura alternativa, e a gente é número um no Brasil, no Google. E no Google, se você digitar TV Cultura Alternativa, somos número 1 frente a alguns 1000 resultados. Número 1, tá? Então, agora é o seguinte, vou passar a palavra para o pessoal, já agradecendo a presença de todos nessa entrevista bate-papo, onde eu também revelo a minha opinião sobre os temas que nós vamos conversar, tá? Olha, vamos conversar com o senhor Marcelo Estevam. Marcelo Estevam, 2 minutos para o senhor se apresentar, doutor Marcelo. Olá, boa noite, primeiramente boa noite, e queria agradecer a Jane Caneca por ter me chamado a participar dessa entrevista, dessa live. Eu me chamo Marcelo Estevam e eu escrevo desde os 13 anos, mas sempre eu tive um sonho de publicar livros e tinha um sonho também de conhecer um pouquinho do cordel. Mas aí eu tive um prazer de conhecer um pouquinho do cordel e eu publiquei o meu primeiro livro, o meu primeiro cordel, que é o chamado Cordel da Juventude, com o seu Luca Rocas, que foi a publicação. Aí ele me deu muita força também para mim continuar. E assim, o poeta sempre incentiva os outros, né? A não parar, que a poesia não pode parar. Aí eu fui inventando outros temas e publiquei um livro, um cordel com a dona Ivana Moraes, a poetisa Ivana Moraes, que é cordel falando de amor. Aí eu fiz uma parte, ela fez outra. Aí eu estou atrás de outro tema aí para publicar outros. Mas eu tenho um sonho também de publicar o meu primeiro livro. E eu vou realizar esse sonho. É livro de reflexões, de mensagem de autoajuda. Tá certo, meu amigo. Agora eu vou passar a palavra. Terminou? Não. Não, então tá. 30 segundos. Aí faço parte da... Pode falar. Faço parte da Liga dos Escritores do Eusébio também. Faço parte da Liga dos Escritores do Eusébio, onde eu conheci uma grande poetisa aqui da Mangabeira, que é
aí a Fabiana Guimarães, e só. Perfeito. Você viu que aqui, ó, você respirou, eu já passo a palavra para outra pessoa. É negócio de doido isso aqui. Entendeu? Então, agora o senhor Vicente Júnior, para se apresentar. 2 minutos. Olá, eu sou Vicente Júnior, eu escrevo textos ligados principalmente ao sobrenatural, né? Por exemplo, eu estou aqui nessa coletânea O Cravo Roxo do Diabo. É como uma Bíblia, é a coisa meio paradoxal, né? É como a Bíblia dos textos sobrenaturais do Ceará, né? Então, é uma coletânea organizada por grandes escritores aqui do Ceará, e essa é basicamente a minha linha, né? Eu estudo literatura fantástica e escrevo literatura fantástica. Desenvolvo uma pesquisa, minha tese de doutorado, sobre a mulher na literatura fantástica, né? Já defendida, ou seja, esse processo de demonização da mulher, que vai estar ligada ao texto sobrenatural, aquela coisa que você encontra bem no Todorov, a mulher muito ligada ao diabo, desde o primeiro livro, que é Le Diable Amoureux, né? Que é o Diabo Apaixonado. E aí, essa é a minha linha de estudo e é também o que eu produzo. Então, desde 99, quando eu já estava no curso de letras da UFC, que é a Federal do Ceará, criei lá um grupo de escritores, né? Um grupo de poesia, que é o Rosa Literária, e aí publiquei um livro de poesia chamado O Livro dos Livros. E aí é um título bem prepotente, porque parece uma coisa assim meio da Bíblia, mas não é. Nessa época eu fiz um curso de cordel com o Lu Carocas, lá na UES. 30 segundos, hein? Tá bom? Lá na UES. E aí isso também ajudou muito. E aí lancei esse livro que, na verdade, ele trata de que todo tema tem um livro. Então, dentro da minha cabeça, existem muitos livros. Então, eu vou e faço do livro do amor, do livro da juventude, do livro das entrevistas marcadas com o tempo. Sempre vou criando um texto ligado a livro. E aí, então, eu sou o autor com mais livros não escritos. Ok? Mais ou menos por aí. E aí, desenvolvo essa pesquisa e escrevo. Vou passar a palavra agora para um cara que parece que ele é... Marcelo citou o cara, Vicente Júnior citou o cara. Então, esse cara tem alguma coisa aí. O nome dele é Luca, segundo está escrito aqui para mim, ó, Luca Rocas. Então, a palavra é sua. 2 minutos para eu saber quem é você, doutor Luca. Sou alma em burilamento, sou semente a renascer, sou benção, sou lenimento, sou a luz no transcender, sou energias em troca, sou vida do Lucarocas, eu sou a arte de ser. Então, na realidade, eu sou a arte de ser, porque eu sou arte em todos os sentidos. Eu sou arte no respirar, no cantar, no falar, no surgir. Eu sou arte na cor, no belo, no sem cor, no ser e não ser. Eu sou arte na palavra, na escrita, no calar. Eu sou arte no respirar. Eu sou arte no sorrir. Eu sou arte no sonhar. Eu sou arte em ouvir. Eu sou arte no falar. E eu sou arte na semente de ver esses meninos que um dia semearam comigo a palavra e que hoje eles caminham nessa arte de ser, cada um semeando o que são. Eu sou o Lucarocas, a arte de ser, e um prazer estar aqui com vocês. Prazer, porra. 1 minuto. 1 minuto ele arrebentou totalmente. Agora, ó, nós vamos falar sobre uma coisa que é o seguinte, olha. Marco meu tempo aqui. Homem e mulher. Eu vinha entrevistando, fazendo essas entrevistas, e falava só sobre a mulher. Eu pensei, vou falar sobre o homem também, pô. Você entende? Homem, para mim, é o quê? Um cara pra gente falar bagunça, pra gente fazer bagunça. Eu tomo todas com os meus amigos, sabe? A gente fala de futebol, a gente fala de literatura, a gente faz poesia. É um cara leve, é um cara bacana. Eu me divirto demais com os caras. Eu estou bolando agora um sarau pelo Zoom, onde a gente tem que tomar todas, falar versos e tal. Então eu sinto que o homem é um cara tranquilo, você entende? Faço muita farra com meus amigos. Enfim, nunca tive problema. Até os caras engajados, né? Esse negócio, racismo, feminino, não sei o quê, essas coisas todas. Até esses caras são super queridos, a gente se diverte muito. Mulher, se eu fosse conquistar uma mulher hoje, eu levava um documento judicial dizendo assim,
olha, eu gostaria de uma autorização judicial para conquistar a senhora. Aí ela, mas tu não tá me dando uma cantada, rapaz? Eu tô gostando. Não, mas assine aqui. Assine aqui, se depois a senhora disser que fui assédio, não sei de quê, eu tô fora. Eu tô conquistando a senhora porque a senhora deixou. Tá entendendo? Eu tenho 3 filhas, 2 com uma ex-mulher, uma com uma ex-namorada. Sou casado com uma mulher que eu não tenho filhos. O meu pai morreu, minha irmã e minha mãe fazem parte da minha vida. Só tem mulher na minha vida. E eu estou procurando a delegacia do homem porque eu sou um escravo. Eu sou um escravo aqui dessa mulherada toda que vive pisando em mim e eu quero mais é que elas me respeitem. Você está entendendo? Porque eu não tenho nada a ver com isso, com esse troço de machismo, dessas besteiras todas. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, eu queria que vocês falassem sobre homem e mulher, começando com esse cara que levou 1 minuto para falar dele. Luca Rocas, fala aí. Na realidade, o homem nada mais é do que um submício da essência da mulher. Não existe nem o homem sem haver uma construção natural da mulher. Primeiro, pelo processo da criação. Homem nenhum consegue ser semente. O máximo que o homem pode é semear, mas jamais um homem pode parir uma semente. E mesmo o homem, se ele parisse por si só, jamais ele seria alguém se não tivesse uma mulher na construção do seu ser. Eu não conheço um poeta que não seja poeta porque se inspirou em algo. E dificilmente um poeta, por mais poeta que seja, ele se inspira no homem. O homem é tão importante para a vida como a vida é importante para o homem. Mas a poesia é fêmea, a poesia é mulher. A emoção é mulher, sabe? O coração é homem, mas o coração sofre. A mulher, sabe? A mulher é paixão. O amor é masculino, mas o amor não é poético. O amor é dor, o amor é sofrimento. Então, homem e mulher jamais seriam cada um se fosse só eles. Eles simplesmente formam um todo. Perfeitamente, o homem fica dentro do tempo mesmo, hein? Agora vamos para um homem que fala mais, viu? Fala mais. E o senhor, ele é fantástico, literatura fantástica e tal. Vamos ver o que ele vai falar sobre homem e mulher. Vicente Júnior. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós somos homens pela nossa incompetência biológica de ser mulher. Se você for para a biologia, todo mundo era para ser mulher. Aí houve um problema, aí o homem não conseguiu. E aí virou homem. Então, nós somos homens por incompetência. Ou seja, virou homem porque é o jeito. Não tinha outra coisa para ser. Aí, a partir daí, essa vassalagem, que é muito comum na poesia, inclusive na poesia trovadoresca, não é? Do cordel e tudo mais, essa vassalagem do homem pela mulher é natural. Não tem como escapar, não. E o senhor tem mais que ser pisado. A sua função é tapete. Ok? É mais ou menos por aí. Se você não sabe o seu lugar no mundo é um pouquinho abaixo dos pés delas. Então, é mais ou menos por aí. E o homem é esse animal filosófico, tá bom? Que, em vez de tentar entender a si mesmo, tem a mania de querer entender o outro. E aí cria teorias para postular e, de alguma maneira, preencher folhas em branco. Devia olhar mais para dentro para compreender a si mesmo. Então, o homem é um animal estranho. E o estranho é um dos gêneros que eu estudo. Tá bom? Perfeito, perfeitamente. Então, eu virei tapete agora, meus amigos. Fui aqui pisado. Estou aqui lascado. As mulheres pisando em mim. Vou passar a palavra. Vamos ver o que ele vai falar para o senhor Marcelo. Fala, Marcelo. A mulher é a inspiração, né? A inspiração de todo poeta. Agora, o homem ele já tem um lado machista. E ele não, às vezes ele não aceita que a mulher seja mais do que ele. A mulher está conseguindo espaço. Parabéns a todas as mulheres que estão conseguindo espaço. E as mulheres antigamente não conseguiam espaço. Mas sempre o homem com aqueles machistas não deixava a mulher trabalhar, não deixava a mulher estudar, né? Com aquele machismo. Mas só que hoje a mulher conseguiu espaço. E o homem tem aquele medo de perder um pouquinho do espaço, né? Mas só que, botando na balança, os dois estão pesando quase iguais. Mas a mulher é um ser maravilhoso, que inspira todos os poetas a escrever cada poesia linda e dedicada a cada mulher. E o homem é apenas
uma base na vida da mulher. Só isso mesmo. Caramba! É isso mesmo? Tá certo, tá certo. Eu discordo, hein? Tá? Mas vamos lá. Então, seguindo, a gente vai continuar agora falando do seguinte tema: técnica para escrever. Eu não escrevo com rima, eu escrevo livremente. Eu acho que depois de 42 anos eu tô assim largado no mundo, largado na literatura. Estou escrevendo um romance, crônicas, contos, poesia, mas sou largado, farrista, vivo fazendo farra. Outro dia um professor falou para mim assim: quando o poema é escrito no tu, você tem que escrever ele inteiramente no tu. Quando é no você, você tem que escrever no você. Aí eu escrevi no tu e você, tu e você, tu e você, mandei para ele e falei: porra, viajei nesse poema escrevendo no tu e você, zoneando o poema todo e tal. Adoro zonear, mas já escrevi soneto, já escrevi, enfim, já escrevi tudo. São 42 anos, agora eu sou zoneado, completamente zoneado. Passo a palavra para o senhor Marcelo, para ele falar sobre a técnica de escrever. Senhor Marcelo. A minha técnica de escrever, quando eu tinha os 13 anos, a minha paixão eu fui apaixonado pela primeira vez com os 13 anos e comecei a ter a vocação de escrever. Eu escrevia poesia livre e até agora ainda estou escrevendo, mas só que eu já pulei para outro lado, que foi a mensagem de autoajuda e também o cordel. Que é muito bom, a pessoa sempre se aprimora em alguma coisa. Mas a minha técnica de escrever sempre pensando... sempre eu paro para pensar em algo para escrever. Às vezes a pessoa vai escrever, do nada não sai nada. Agora você tem que parar para pensar, meditar e encaixar as palavras certas onde está faltando, entendeu? Perfeito. Essa é a minha técnica de escrever as coisas. Eu vou combinar contigo, Marcelo, o seguinte: quando você encerrar, aí você diz: encerrei, porque quando você respira, eu já estou entrando. Você tá entendendo? Então você diz: encerrei. Valeu, tá bom. Valeu, Marcelo. Agora, o professor, ele fez letras. Ele fez letras. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre técnica de escrever. Senhor Vicente Júnior. Quando eu vou escrever, em primeiro lugar, eu passo pela aquela crise do Fernando Pessoa, né? Tem um momento de abulia, a pessoa não quer escrever, então eu fico, sei lá, jogado até que de alguma maneira eu resolvo escrever. Não aceito muito aquele negócio da inspiração e tal, mas sei que às vezes ela é tão forte que você é levado a escrever. Como ele se levantou e fez um poema, a mensagem, escorado numa cômoda durante uma madrugada, né? Então, na hora de escrever, eu considero muito se eu estou com vontade ou não, mas aceito que existem os momentos em que você é levado a escrever. Ou seja, por angústia, como a Clarice Lispector dizia, né? Eu escrevo para me salvar, porque ela tinha uma dor, um negócio que ela tinha que passar para o papel. Aí, quanto à técnica, eu sinceramente só busco casar duas coisas. A metáfora, não a metáfora perfeita, mas a metáfora essencial, que é aquilo que é visceral, a metáfora certa para o que eu estou querendo dizer. Então, na hora que eu sinto que eu estou usando palavras demais e pouca metáfora, eu já sei que está ruim. E aí, tento escapar da rima, porque ela vem natural, ainda mais para quem estuda cordel, gosta de poesia, ela acaba vindo natural. Eu tento, como dizia o Monteiro Lobato, raspar os excessos de literatura e dizer o que eu estou sentindo, né? Então, é bem livre. Na prosa, geralmente, eu sou motivado por algum tema bem esdrúxulo, né? Ou forte, que me faz escrever com a tentativa de assustar alguém. Perfeitamente. Então, agora a gente vai para o senhor Luca Rocas. Bom, na realidade, eu não tenho técnica para escrever. Eu escrevo com as técnicas que eu não tenho.
Ou seja, simplesmente dá um estalo, eu corro e escrevo. Às vezes tem colegas que passam 3, 4 semanas ou 3, 4 meses escrevendo um poema, ou um texto, ou um cordel de 24 estrofes, eu escrevo em 45 minutos, 40 minutos. Né? Então, eu escrevo assim de supetão. E olha que eu tenho mais tempo de estrada do talvez você. Eu tenho 44 anos de literatura. Né? Então, 44 anos de literatura. Obviamente, o meu primeiro despertar para a literatura foi em 1976, quando eu servi exército e visitava bibliotecas. Quando eu visitava bibliotecas, eu era bom leitor, e um colega sempre perguntava, e você não escreve? E aí um dia eu digo, não escrevo. Aí ele me mostrou um texto que eu achei a coisa maravilhosa. Aí eu digo, o que é isso? Ele disse, poesia. Eu digo, como é que faz para escrever isso? Ele disse, não, você se emociona, se apaixona. A partir desse dia eu estava apaixonado e o meu primeiro texto que eu já trabalhava já tinha trocadilhos. Eu dizia, porque partes hoje chora, saudade é de ficará quem te adora, quem te ama seguirá. E aí eu continuei nessa linha romântica, trabalhando essa paixão que o Marcelo fala, dos amores, das meninas, das imaginações poéticas. E aí veio o primeiro sonho, né? Sonho que hoje eu faço de outras pessoas, que é o sonho da publicação. E aí eu publiquei o meu primeiro livro, foi Íntimo Amor Utópico, que foi na linha romântica. Perfeitamente. Agora um assunto que não precisa ter briga. Não precisa ter briga, tá? Política. Eu vou falar para vocês sobre política. Sabe que eu assessorei senadores, deputados de direita, de esquerda, de em cima, de baixo, do meio, do centro. Vai lá, vem cá, vai para cá, vai para lá, volta para lá e vai para lá. Todos, sem exceção, almejam o poder. Claro, eles almejam o poder para poder exercer suas ideias e tal. Vários têm ideias super interessantes, têm informação super interessante. Vários não têm. Eu assessorei esses caras 38 anos da minha vida. Nossa, mas como eu fiz assessoria de imprensa. Uma coisa eles tinham em comum. Quando existia um processo judicial contra eles, eles diziam, olha, é a oposição que está me perseguindo. Você entende? Todos, da direita, da esquerda, de cima, de baixo, do meio, do centro, do lado direito, daqui e de lá. Então, eu acho um barato quando eu vejo as pessoas ficarem inimigas por causa de posições políticas. Eu morro de rir, mas eu morro de rir, porque existiam 2 senadores que mexiam com a economia, Severo Gomes e Roberto Campos. E no plenário, eles quebravam pau, cada um com suas posições econômicas. E quando saía do plenário, eles iam tomar um belo uísque e jantar. Meus amigos, todos que estão escutando, posições políticas não devem separar ninguém de ninguém. Você entende? Cada um tem sua posição política, cada um respeita um ao outro, isso é fundamental. Eu tenho experiência nessa área, pretendo escrever muito sobre a paz entre os eleitores, porque entre os políticos eles vão se esculhambar, um ajuda o outro. Quando um esculhamba o outro esculhamba um, eles estão ajudando um ao outro. Palavra do senhor Luca Rocas sobre política. Política é a arte de administrar interesses, né? E, normalmente, a política do Brasil é uma política mal politicada, ou seja, mal educada. Os políticos do Brasil, eles não são educados para as políticas e o eleitor não é educado para a política. O eleitor, ele não entende de política, ele, principalmente no Nordeste, ele entende de miséria. Então, como ele vive na miséria, ele é comprado por qualquer quantidade de votos. E política, como é jogo de administrar interesse, normalmente os políticos administram o interesse dele. 2 coisas que não se deve ver fazendo é política e salsicha, né? Porque a imundícia é tão grande que não se deve ver fazendo. Obviamente que não existe oposição, só existe oposição quando você não está, quando você está do lado oposto da teta, né? Quando você não está usando da teta da política, você é oposição. Então, hoje, exatamente pela ignorância da política, da consciência do conhecimento político, acontece exatamente essa questão da discórdia, da inimizade. Eu conheço amigos, entre aspas, que não são amigos,
colegas que acabaram o coleguismo exatamente porque defenderam A, B ou C. Na realidade, A, B ou C está defendendo o seu próprio alfabeto. Perfeito! Tá aí o senhor Luca Rocas, uma posição bastante interessante. Agora, Marcelo, quando você terminar, você diz encerrei. Tá certo? Porque se você respirar, eu já chamo o professor Vicente. Entendeu? Então, vamos lá. Marcelo, fala para mim sobre política. Eu conheço pouco sobre política, eu sou leigo nessa área, mas numa parte, os eleitores, tem uma parte dos eleitores que são igual o time de futebol. São tipo rivalidade. Um eleitor de um político X não anda na cara do eleitor do político M. É assim, sempre tem aquela discórdia, mas só que quando passa a eleição, aí volta tudo de novo, a amizade. O certo, o bom é isso, que volta a amizade. E é isso que eu tenho que falar. Eu não conheço muito de político, não manjo muito de político, mas é só isso mesmo. Muito legal, Marcelo. Olha a expressão da Jane Caneca enquanto você falava. Você falou ele... Isso é a Jane Caneca fazendo vírgulas para sua fala. Agora vamos para o homem que disse que eu merecia ser pisado. Ainda bem que não é por político, né? Era por mulher. Senhor Vicente Júnior. Por políticos nós já somos, né? Então vamos lá, ó. Em primeiro lugar, política é uma coisa muito, muito importante, é essencial. Se as pessoas soubessem realmente o que é, como o Lucas falou, falta educação, falta conhecimento. Não é? Uma placa que eu vou colocar numa rua é política, não é isso? Eu preciso botar uma placa ali, uma escola que vai nascer, outra que vai... Precisa. Então, tem que entender o que é política. Para isso, se eu entendo o que é política, eu vejo a importância dela. O negócio é que não é a política que não presta. Quem não presta é o ser humano, há muito tempo. E a forma como ele faz isso, né? Então, uma definição de política... Guarde aí, para passar para esse povo de Brasília. É uma forma ruim de fazer coisas boas. Olha aí! Então, ou seja, tem as sujeiras, tem um monte de coisa ruim, tem essas inimizades. É um instrumento ruim, mas de fazer coisas boas, de melhorar a educação, de melhorar a condição da arte, da cultura. Política é essencial. Nada existe sem ela. Cabe a gente discuti-la. Ruim é ser apolítico e dizer, não falo desse assunto, não sei o quê, está errado. É por isso que somos pisados, por não saber o que é. Perfeitamente, arrasou, Vicente. Arrasou. Agora vamos lá, vamos conversar sobre um negócio interessante. Marca o meu tempo. Estereótipo. Deixa eu olhar aqui para o Vicente Júnior, aqui, deixa eu ver ele na tela aqui. Está com a mão no queixo, tem um violão do lado esquerdo, tem um quadro atrás dele de pintura. Então, o Vicente Júnior é um cara, ó, o estereótipo, ligado à arte, cultura, e parece bem tranquilo, porque estava com a mão no queixo, aguardando e tal. Bem tranquilo. O senhor Luca Rocas, vamos analisar aqui. O fundo da imagem do Lucas Rocas é branco. Ele está com o microfone desligado. Então, é uma pessoa que entende de como mexer no Zoom. Deve entender de tecnologia. Está com uma camisa preta. O preto, para muitas mulheres, o preto indica que a pessoa quer ficar magra, mas ele parece que usa um colar também. Então, ele deve ser uma pessoa, enfim, como é que eu definiria? Não, está tudo certo. E ele sorri. Isso é uma coisa boa, parece uma pessoa leve que sorri. E vamos para o Marcelo Estevam. Marcelo Estevam, eu estou olhando que ele está numa área ventilada, com muito vento, não é? E a camisa dele bem comportada, está igual a minha, ó, bonito, alinhado, e está com os livros atrás do cordel, ou seja, ele quer mostrar que ele escreve cordel, então ele é um escritor de cordel, tá certo? E a senhora Jane Caneca, ela está com uma blusa azul, com livros ao fundo, então possivelmente ela é uma leitora de livros e ela deve ser uma escritora. Bom, isso é estereótipo, é aquilo que você saca
pensa da pessoa. E eu sou o quê? O doidão? Mas eu devo ser ligado a artes plásticas, porque aqui atrás tem um monte de elementos de artes plásticas. Então, o que será que esses caras vão falar sobre estereótipo? Eu vou começar pelo senhor Vicente Júnior. Olha, na sociedade de hoje, estereótipo sei lá, é a palavra de ordem. Não é? As pessoas são observadas pelo Facebook, pelo Instagram. Então, essa é a sociedade da superficialidade, do julgamento do que eu estou vendo. E não a partir do que a pessoa é mesmo, né? Então, o estereótipo hoje é uma característica comum da sociedade contemporânea. Cabe a cada ser humano ter o senso crítico, não é? De que aquela imagem, aquela fotografia, aquilo que eu estou vendo, não pode funcionar para definir alguém, não é isso? Então, o estereótipo é algo da sociedade contemporânea, mas como uma casca de banana que a pessoa pode deslizar nos seus julgamentos. Então, isso faz com que a gente esteja pronto para o estereótipo, mas também prontos para descartá-lo e ir mais a fundo no conhecimento das pessoas, numa relação mesmo, e não apenas pré-julgar ou avaliar sem saber. Perfeitamente. Marcelo, fala para mim. Bom, é o Vicente, né? O Vicente tá de parabéns pela colocação dele. Às vezes a pessoa julga a outra pessoa só pela aparência, né? Diz que aquela pessoa não presta, aquilo outro. Mas só que, como se diz, nunca julgue o livro pela capa, né? Às vezes a capa tá uma imagem ali feia, mas só que o conteúdo é muito, muito interessante. E às vezes tem até aquele ditado, fulano de tal é feio, isso, aquilo outro, mas aqui não é assim. Primeiramente, temos que conhecer. Se a gente conhecer, eu não posso dizer que o Vicente é ignorante se eu não conheço ele. Agora, no momento que eu conhecer ele, aí eu já mudo o meu modo de pensar dele. Aí eu já vou ver que ele é uma pessoa legal, uma pessoa introvertida e uma pessoa pacata. É só isso mesmo. Perfeitamente. Agora vamos para o senhor que você está vendo aí na TV Cultura Alternativa. Então você inscreva-se, clique o sininho, volta o vídeo que esse senhor se apresentou com um poema. Luca Rocas, fala para mim sobre estereótipo. Eu vejo o estereotipo hoje, principalmente numa linguagem mais cultural popular, falando aqui do nosso Nordeste e da linguagem do cordel, muitas vezes como uma caricatura, né? Eu tenho colegas que vão se apresentar, ninguém sabe se ele é cangaceiro, se ele é vaqueiro, se ele é uma coisa ou outra. Ele cria um estereótipo de uma figura que, na realidade, no fundo, não passa de um boneco fantoche diante de uma imagem que não consegue transmitir aquilo que ele quer. E como ele não consegue, por quê? Porque ele está com uma preocupação tão grande numa estética plástica que o conteúdo fica vago, fica vazio, fica no vácuo. E quando ele termina de fazer uma apresentação, por exemplo, que ele desce, nem a imagem dele conseguiu agradar e nem ele conseguiu se sentir bem. Perfeito. Agora, vou te falar uma coisa, eu estou chateado hoje, porque nenhum de vocês derrubou o celular não está tremendo, o celular está tudo bem posicionado. Meu Deus do céu, eu não posso nem brincar com os caras, porque o tema agora é uma homenagem à senhora Jane Caneca. O tema chama-se tecnologia. Marco o meu tempo aqui. Tecnologia é o seguinte, se a web acabar, eu me suicido. Eu me suicido, já digo de cara. Porque eu conheci minha mulher através da internet. Porra, a gente namorou pela internet. Ela morava em Recife, eu em Brasília. A gente se encontrou pela internet. Aí a gente se conheceu. Começamos a namorar, ela veio morar em Brasília e a gente está há 15 anos juntos. Tinha um negócio que você não conhece, você jovem, chamado MSN. Aí ela entrou no MSN, a gente começou a conversar e tal. 1, eu casei pela internet. 2,
Meus livros hoje, eu não faço livros impressos. Eu só faço livros em PDF, EPUB. Eu não faço mais nada impresso. Se acabar a bateria do celular, você não lê meu livro. Acabou. Você vai ficar sem ler meu livro. Você só lê meu livro se você tiver um celular, um computador, um iPad. Então, mas o brasileiro não tem dinheiro para comprar celular. Então, não vai ler meu livro. Você está entendendo? Ou seja, compra um celular antes que dê para ler o livro, que aí você vai ler meu livro. Terceiro, eu faço muitos vídeos falando poesia e eu uso elementos onde são fundos azuis, branco, preto e chroma key, e eu sei mexer muito bem com a imagem, eu reduzo a imagem e envio via WhatsApp. Quarto, eu estou em todas as redes sociais, WhatsApp. A minha mulher, às vezes, nós estamos deitados na cama, aí eu mando um WhatsApp para ela e falo, posso te dar um beijo? Aí ela diz, pode. Aí eu vou e dou um beijo nela. É sensacional. Aqui a nossa casa tem 4 tipos de internet. E outro dia a gente ficou sem internet. Olha a loucura. Eu quase entrei em colapso. Então eu queria que vocês me falassem agora sobre tecnologia. Essa é a palavra de ordem. E passo a palavra para uma pessoa que tem que me dizer quando terminar de falar. Senão eu entro e te corto a palavra, Marcelo. Marcelo, a palavra é tua. Fala sobre tecnologia. A tecnologia hoje veio para melhorar muitas coisas, né? Primeiramente, para a gente expor as nossas poesias, expor mais a literatura, que a literatura tá quase morrendo, mas os poucos poetas que tem estão querendo resgatar e continuar a fazer ela subir avante. E a gente tem que sempre ter tá ali na internet ligado em algumas coisas. Não para publicar coisas que não edificam, mas sim publicar poesia, algumas mensagens bonitas, isso, aquilo, outro. Mas se agora tem gente que usa para fazer outras coisas, né? Mas só que não podemos fazer isso, entendeu? Podemos usar para fazer coisas boas. Só isso. Tá certo. Olha, usa para fazer outras coisas. Se você tá usando a internet para fazer outras coisas, você vai levar uma pisa, menino. Tá pensando o quê? Você que está assistindo essa TV Cultura Alternativa, você usa a internet direito. Senão você vai levar uma pisa. Olha só, agora eu vou passar a palavra para o homem que tem um nome diferente. Um nome especial, poético. Luca Rocas, fala sobre tecnologia. Tecnologia, na realidade, hoje é um novo pensamento da sobrevivência humana, né? Você não vive, não é que você não viva sem tecnologia, é porque houve uma incorporação tão grande da tecnologia nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, que a gente acaba sendo meio que dependente, né? Então, por exemplo, você diz que tem não sei quantos internet, e também você diz que não faz mais livro físico, né? Eu trabalho com tecnologia, estou como editora fazendo um livro físico, mas que todo o meu processo ele é através da tecnologia. Eu recebo o material, eu envio o dinheiro, tudo, só o físico que vai pelo correio. Eu trabalho com mais de uma máquina, né? Mais de um computador, né? Quando você está vindo aqui no ambiente que eu estou, que tem uma cortina branca, na realidade é um ambiente preparado para eu dar as minhas aulas através da internet, entendeu? Para eu fazer minhas palestras, para dar entrevista como essa, né? Então, essa coisa de ter, mas ter que também saber usar a tecnologia, porque a tecnologia é como uma boa mulher, é como mulher, ou ela bota você para frente ou ela bota você para trás. Então, se você não souber usar a tecnologia, né? Você vê que tecnologia também é mulher, feminina, né? Mas ela também tem esse lance. Se você não souber usar, ela te atrapalha, ela quebra, você estressa, você adoece, né? Então, você tem que saber e também tem que ter as reservas da tecnologia. Perfeito, adorei essa definição. Tecnologia é como se fosse uma mulher. Puta, adorei isso. Você entende? Essa eu vou levar para mim. Essa é minha, hein? Passou para mim. Agora eu passo a bola para o homem sério, que quando se expressa, fala palavras corretas. Senhor Vicente Júnior,
Ah, deixa de estereótipo, entendeu? Não é? É mais ou menos. Olha, tecnologia para mim é igual o diabo em história de terror. Tem que ter, não é isso? Então é um mal necessário, é funcional, tem que ter, precisa. Então ela serve para divulgar o autor desconhecido, é uma ferramenta de inserção. O cara pode escrever um livro, faz o PDF, transforma num e-book, manda para a Amazon e começa a vender. Então, isso é a parte boa da tecnologia, e aí parabéns para você nesse sentido. Então, ela faz mesmo você existir. Eu tenho a internet hoje como a ideia de que o ser humano alcançou a imortalidade. Ou seja, o homem ele sempre tentou existir para sempre. Então, os teus vídeos, esse que a gente está fazendo agora, o livro lá do Marcelo, o texto do Lucarocas, o texto da Jane, isso vai existir para sempre, acabou. O mito da imortalidade, ele acabou, está consolidado. É isso que a tecnologia faz. Porém, não pode ser só ela. Não pode ser só ela. Uma das sensações mais maravilhosas que você tem é quando você se desliga totalmente dela. Você ir para um lugar bem longe, só você e o mar, sem celular, sem nada, de preferência até sem pessoas, ou no máximo a pessoa que você gosta. E os outros desesperados, usando toda a tecnologia do mundo para te achar, sem te encontrar. Isso é impagável. 30 segundos. Ok? Maravilha. Ó, agora o papo vou marcar meu tempo, a sua região e arte e cultura. Na minha região, que as pessoas pensam que aqui só tem político, nada disso. De terça a quinta-feira, tem os políticos aqui. E tem os políticos eleitos pela cidade de Brasília. Mas tem muitos poetas, muitos artistas, muitos músicos, Renato Russo, Cássia Eller, todo mundo saiu, Zélia Duncan, muitos saíram daqui, Capital Inicial e por aí vai. Então, a minha região tem arte e cultura em tudo quanto é canto. Tem muitas artes de rua, pichações. Qual é o apoio governamental para a arte e cultura na minha região? Existe um projeto que chama-se FAAC, Fundo de Apoio à Arte e Cultura. Alguns secretários de cultura entraram, perderam o dinheiro desse projeto para, enfim, outras ações governamentais, mas o recente secretário de Cultura entrou e conseguiu verba para os artistas de Brasília. Aqui a arte pulsa, tem sarau e um monte de esquinas. Enfim, é uma loucura total em termos de literatura, artes plásticas, música, manifestações culturais diversas. Infelizmente, a mídia nacional só divulga o lado político. E a mídia alternativa, como Cultura Alternativa, Portal Cultura Alternativa, a gente divulga a arte e cultura produzida na região onde moro. Então, agora é para cada um falar da região que mora e sobre o apoio, a produção cultural dessa região. Vou primeiro com o professor Vicente Júnior. Olha, historicamente o Nordeste em si é esse grande berço, né, cultural. E Fortaleza, né, no Ceará, tem isso desde muitos séculos, né? Desde a padaria espiritual, que foi uma reunião, né, de intelectuais. A primeira academia de letras, na verdade, foi do Ceará. A Academia Cearense de Letras é anterior à Academia Brasileira de Letras. Academia, grupos. Então, desde muito tempo que a gente tem isso. Então, o Ceará sempre pulsou culturalmente. E, é claro, teve o seu ápice e hoje já é menos. Mas nós temos, né, apoio cultural, tem editais, né, tanto da Fundação Cultural de Fortaleza, quanto da Secretaria de Cultura, acabam contemplando autores com literatura infantil, com editais de literatura, fora entidades não governamentais, né, como a Fundação Demócrito Rocha, que acaba apoiando muito esse tipo de iniciativa. Então, nós estamos bem servidos. Pode melhorar? Com certeza, pode melhorar. Eu diria até que chega a ser
mais divulgado determinada coisa aqui do que a injustiça que rola aí com vocês em Brasília. Porque a gente olha para Brasília e só pensa numa quimera. É o monstro que nos devora, acabou. Devia nem existir. É mais ou menos isso. E ninguém sabe, né? Às vezes não lembra o tanto de música boa que sai daí, de literatura boa. Vocês têm um concurso nacional de poesia. 30 segundos. Beleza, um concurso nacional de poesia, que às vezes a gente não lembra, não é tão divulgado, e é bem antigo. Então, muitas coisas boas a gente tem aqui em Fortaleza, Ceará, em termos de cultura, e bastante incentivado. Bastante incentivado. Parou um pouco na pandemia, mas, beleza. Jane Caneca, me apaixonei por esse Vicente Júnior. Gostei desse cara. Vou ver se ele escreve para nós umas resenhas, umas coisas. Cabra é quente. Você entende? Agora vamos aí para o Marcelo Estevam. Marcelo, fala para mim sobre o seu bairro, o local onde você mora e o apoio à arte e cultura, não só governamental, mas por parte das pessoas que residem aí em sua volta. Aqui tem uma fundação, tem uma grande escritora aqui, que é a Fabiana Guimarães. Ela já conseguiu uma lei, que é a Fabiana Guimarães, e também está num projeto da LIEP, que é a Liga dos Escritores do Eusébio. É onde quer trazer a cultura para cá, para o Eusébio. E ainda é pouco o estímulo para a cultura, entendeu? A cultura ainda é um pouco morta. Mas, aos poucos, a gente vai resgatar esse ato da cultura e trazer para o Eusébio. Perfeito! Agora eu vou conversar com um editor, que tem uma editora. Vamos ver se ele tem apoio em termos, por exemplo, de impostos. Quem sabe ele pode ter o apoio de não pagar impostos. Ele tem uma editora e vamos ver o que ele fala sobre apoio à arte e cultura na sua região. Luca Rocas. Na realidade, eu primeiro queria falar da região sul aí, Brasília, né? Porque muitas vezes eu fui a Brasília, talvez ainda esse ano, se der certo, eu vou a Brasília para fazer alguma apresentação, algum trabalho. Eu tenho amigos que fazem teatro aí, tinha uma pessoa muito amiga que infelizmente faleceu, mas era um dos ícones do teatro aí, que depois eu descobri que começou comigo, que era a Verônica Moreno, né? Hoje o filho continua. Então, isso é muito bom. Quer dizer, a sua arte, a sua também tem nós, temos nós indo aí fazer arte. E aqui no Ceará, como eu também sou mestre de cultura do Brasil, né? Eu sou mestre de cultura, pouca gente sabe disso, eu sou mestre de cultura do Brasil, eu tenho um mestrado em literatura de cordel pela UFC, e isso criou uma responsabilidade muito grande para difundir e desenvolver a cultura aqui no meu estado. Então, nós temos uma responsabilidade ligada também à literatura popular brasileira, que eu chamo de literatura de cordel, e nós temos dois grandes eventos aqui, que é a Bienal do Livro. Nós temos a maior praça de literatura de cordel do Brasil, quiçá do mundo. A gente é um palco fantástico, né? E nós temos também a Feira do Cordel Brasileiro, que é um patrocínio da Caixa Econômica Cultural, a questão da cultura também aí. E eu tive a oportunidade de, ano passado, também de outro evento que nós temos muito forte, que nós levamos ao shopping de Fortaleza, levamos a literatura ao shopping, nós tínhamos a FLIAS, Feira de Literatura Cearense, e também fizemos feiras de livro, noite de livro e por aí vai. Perfeitamente, meus amigos. Eu gravei hoje entrevistas com pessoas da região sul, da região sudeste, e agora estou com o pessoal da região nordeste. Fique de olho na TV Cultura Alternativa, você vai saber muita coisa que está acontecendo no Brasil. Estamos partindo para o exterior, com coprodutores no exterior, também entrevistando brasileiros que residem no exterior, Portugal, uma série de lugares. Agora, para encerrar a nossa entrevista, eu queria deixar a palavra franqueada para cada um falar o que desejar. Eles nunca vão chegar e dormir com a sua digníssima esposa ou sua namorada ou quem for e dizer assim, pô, aquele programa da Jane Caneca, o cara me cortou a palavra. Nada disso. Vocês vão ter 3 minutos para se despedir, falar o que desejar, lembrando para você o seguinte: inscreva-se na TV Cultura Alternativa, clique o sininho,
os endereços de onde estão sendo vendidos os livros do Luca Rocas, Vicente Júnior, Marcelo Estevão, estarão todos na publicação Cultura Alternativa. Eles vão enviar para a Jane ou para mim e a gente vai publicar os endereços que eles permitirem, tá? Então, meus amigos, agora eu me despeço. 3 minutos para mim. Muito obrigado por você que acompanhou essa entrevista. Muito obrigado ao professor Vicente Júnior pela cortesia com relação às minhas brincadeiras e à minha magia. Muito obrigado ao senhor Luca Rocas por existir, por ter publicado tantas pessoas. Muita gente parece que publicou com o Luca Rocas, como o Marcelo, que fez questão de dizer que o Luca é importantíssimo para ele. E muito obrigado por você existir. A arte e cultura brasileira agradece como agradece ao Vicente Júnior. E, Marcelo, eu quero te agradecer, dizendo que a sua forma de responder, humilde, especial, carinhosa, muito bacana, me contagiou, me emocionou. Você deve estar emocionando a todos que estão assistindo essa entrevista, porque você fala com o coração. E isso é muito bacana e muito importante. E não posso deixar de agradecer a querida amiga Jane Caneca. E eu espero que você comente aí se a Jane Caneca tem que começar a falar ou não nessas entrevistas, porque não é possível. Ela fica em silêncio aí aparecendo no vídeo. Eu acho que ela tem que começar a fazer perguntas, alguma coisa junto comigo. Ela me deixa no fogo, eu aqui sem tomar água, com a boca seca, Brasília está uma seca danada, e aí ela fica aí quietinha. Ela tem que me ajudar. Gente, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para cada um de vocês. 3 minutos, sem pressa, para falar o que desejar. O que desejar. Tá bom? Senhor Marcelo Estevam, a palavra é sua. Primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui. A minha primeira entrevista. Talvez seja a primeira de muitos, né? Eu estou um pouco assim tímido, mas quem sabe mais na frente tem mais. Aí eu quero agradecer ao senhor, que eu não sei mais, eu não sei, o nome é muito difícil. Não tem problema, tá perfeito. A Jane Caneca, eu apresento do Vicente, eu apresento do honrado poeta Luca Rocas, que é um dos meus ídolos. Eu me inspirei nele também. E quero dizer que todos dê mais valor à poesia, dê mais valor à cultura, para que não deixe a cultura morrer. E a cultura é muito importante na vida do ser humano. Expresso em poesia ou expresso em algum livro de textos. Mas ela não deve nunca se acabar. Sempre deve estar no alto. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado, Marcelo. Você honrou o nosso programa. Muito bacana a sua participação. Professor Vicente Júnior. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, por estar junto aqui nesse verdadeiro sarau, porque a gente tem aqui, na verdade, a poesia popular e a cultura popular. Tem um mestre da cultura, não é, que é o Lucas, e tem a simplicidade, né, do Marcelo, né, no seu começo enquanto poeta, verdinho, começando e ainda, né, lançando os agradecimentos a quem o influenciou. Então, me sinto muito honrado de estar aqui nesses dois extremos, de um cara extremamente experiente e o outro começando. Então, eu fico ali pelo meio, não numa postura política, porque eu não sou disso, não é? Mas, acima de tudo, de contemplação da própria arte e do que essa entrevista e o teu programa acaba proporcionando, entendeu, Aran? Então, você está de parabéns em relação a isso. Tá bom? Então, eu já digo aí o meu muito obrigado também à Jane e reforço que você tem que dar um jeito aí nesse formato do programa para que ela fale, porque me incomoda essa pessoa em silêncio
com tanta coisa a dizer, mas, acima de tudo, por essa história de silenciamento da mulher. Então, ela tem que falar alguma coisa, não pode ficar calada aí, não. Legal? Então, ó, tem que ser assim. Vai aí um bate, de alguma maneira ela fala, vai já falar. Ok? Então, ó, muito obrigado quanto a isso. Quero dizer que vou mandar não sei se o link onde é vendido. Meu livro está esgotado, tá bom? Os dois. O de poesia esgotou, o de redação, que eu também escrevo, né? Textos de redação, foram vendidos 1000 livros em 30 dias, me senti todo feliz com isso, tá bom? E aí vai ter tudo isso para as pessoas terem acesso. Mas gostaria, quem puder, né, prestigiar o meu trabalho no site literaturafantastica.pro.br. Lá está toda a minha pesquisa, inclusive a minha tese de doutorado sobre literatura fantástica, uma pesquisa que eu desenvolvo sobre o mal na literatura, sobre a presença da mulher na literatura e como ela é demonizada. Tem lendas urbanas, causos, toda essa coisa que o Lucas acaba escrevendo em cordel, eu tenho em prosa, e também tem lá o meu CD Visagem, que são os idosos contando histórias de medo, que foi o meu primeiro projeto. Coloquei crianças para gravar os avós contando histórias de medo. E era muito legal quando a criança chegava. O senhor sabe alguma história de babau? Babau, assombração, monstro, lobisomem. Aí o avô contava, e esse link do novo com o velho foi muito massa, né? Então, literaturafantastica.pro.br, grupo Grelf, se botar lá, Grelf também aparece. Estamos top também, igual aí o teu programa. Tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer falar sobre literatura aqui na Cultura Alternativa. Perfeito. Olha, isso que o Vicente falou, a gente está lutando já há vários programas que a Jane Caneca faça perguntas conosco, e o Vicente colocou uma coisa muito importante, que uma mulher em silêncio, pode ser que algumas pessoas assistam o programa e pensem que a gente fechou questão para a Jane não perguntar. Isso não é real. A gente tem colocado sempre para a Jane Caneca que ela pode fazer a pergunta que ela desejar, conforme a conversa acontece. A Jane pode levantar a mão ou falar assim, olha, eu queria fazer só uma pergunta para tal pessoa, ou queria levantar um tema que o Anand esqueceu de levantar. Isso é muito... E aí ela falaria a opinião dela também sobre os temas. A sugestão já tem sido dita em outros programas, é só assistir outros programas, e eu acho que a Jane ela é assim, ó. Primeira vez que eu entrei em contato no WhatsApp com ela, ela disse, eu não dou entrevista, eu não quero dar entrevista, não vou dar entrevista, não sei o quê. Aí depois ela começou a gostar do negócio, rapaz. É um negócio impressionante, você tá entendendo? Então, eu acho que no próximo programa, depois da sugestão valiosa do Vicente, acho que a Jane vai estar conosco, vai fazer uma pesquisa, às vezes, do escritor, alguma coisa, e vai perguntar algumas coisas pontuais para aquele escritor. Agora, Luca Rocas, por favor, a palavra é sua. Um dia me perguntaram o que era ser poeta. Eu disse, ser poeta é ser artista das letras e emoções, dar uma apurar à vista para visitar corações e depois, com sentimento, eternizar o momento nas mais sonoras canções. E nesse meu sentimento de poeta, e eu, mestre de título, mas aprendiz diante da simplicidade do Marcelo e diante da grandiosidade aí do Vicente, eu sou ainda aprendente, né? Eu sou ainda esse menino que bebe nessa fonte quando ele diz que os netos pediram para os velhos, os idosos, os avós contar histórias. Eu gostava muito de ouvir histórias dos idosos. Como hoje eu também gosto de ouvir história desses meninos que sabem muito mais do que eu nessa minha caminhada da vida. E fazendo essa ponte entre uma coisa e outra, e falando da editora, quando eu criei a editora foi por uma necessidade de realizar sonho. Então, a minha editora, que não é minha, são dos meus autores, ela tem uma particularidade muito grande. Como eu falo que sou poeta, o Marcelo tem um sonho de publicar um livro, e as grandes editoras elas não querem publicar pequenas tiragens,
e eu publico a partir de 100 exemplares. E o que é que está acontecendo? Aquele sonho de poeta que estava engavetado, né, de lançar um livro físico para poder depois chegar nos portais tecnológicos, ele acontece a partir do momento que eu faço isso, né? Folha por folha, uma coisa muito pessoal, que às vezes até tenho recusado fazer outras tiragens maiores, porque a editora chama-se Edilual, Editora Lucarocas Artes e Letras, a função dela é exclusivamente realizar sonhos. E eu sei que você vai levantar aí os 30 segundos, e eu só quero dizer que se Deus me desse asas para voar em pensamento, voaria até vocês, mesmo contra a força do vento, para beijar os cabelos, lhe fazer um acalento e voltar para a saudade de ter vivido o momento. Muito obrigado por esse momento. Perfeito! Você viu aí o encerramento com poesia, você tem o professor Vicente Júnior, você tem o Marcelo, você tem o Luca Rocas, você tem a Jane, que vai começar a fazer perguntas no próximo programa, você tem... a Jane vai falar. Não, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Lucas, ao Vicente e ao Estevão por dar essa oportunidade para as pessoas conhecerem quanto a arte aqui no Nordeste é muito boa, muito bonita. E eu não faço pergunta porque você conduz o programa tão bem, que eu acho que eu vou quebrar o encanto do programa. Então, é só isso mesmo. Mas não se preocupe não, se você esquecer de alguma coisa, eu levanto a mão e faço alguma pergunta, tá certo? Perfeito, mas não apoiado, nós teremos a Jane no próximo programa, ela vai falar com seu jeito feminino, especial, mágico, ela vai encantar a todos. A Jane é nossa coprodutora no Nordeste, ela tem que falar, nós vamos lutar. Se você é a favor que a Jane fala, comenta aí, vai, vamos botar ela para falar. Hashtag Fala Jane. Fala, Jane. Obrigado, Hashtag Fala, Jane. Obrigada. Fala, Jane. Olha, muito obrigado a você. Muito obrigado a você que assistiu esse programa. Eu sou Anand Rao, editor do Cultura Alternativa. Cultura Alternativa é número 1 no Google, frente a milhões de resultados. TV Cultura Alternativa, número 1 no Google. Muito obrigado. Encantamentos e magias para você sempre. Meu nome é Anand Rao.